Palavra aos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar 3 processos. São eles os processos TC 6517/2006, processo 7389/2009, processo 5457/2012, tendo como gestores, respectivamente, o senhor Amaro Jorge Marques da Silva, prefeito do município de Jacuípe, o senhor Wilson Barreto Prado, presidente do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas, LIFAL, e o senhor David Ramos Barros, prefeito do município de Giraldo Ponciano. Todos eles, excelência, nós constatamos que o processo tramitou de forma regular. Todavia, constatamos também o transcurso do prazo quinquenal, dando ensejo à aplicação da prescrição quinquenal nos termos que vem sendo decidido por essa Corte. Esse é o relatório e o voto, excelência. Com a palavra, doutor Enio. Doutor, só esqueci, foi o reconhecimento de ofício da prescrição, Da prescrição. em todos os processos? Todos os O processos. Ministério Público opina favoravelmente a não aplicação das multas e arquivamento dos processos em virtude do reconhecimento ex ofício da prescrição. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Por Vossa Excelência. Aprovado. Senhor presidente, sem mais processos para a sessão de hoje. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar aqui inicialmente o processo TC número 16.270/2017, tendo como representante a empresa PBF Gráfica e Têxtil Limitada e representados a Agência Municipal de Serviços Delegados de Maceió, a ACER, e a Secretaria Municipal de Saúde do município de Maceió. Trata de representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa PBF Gráfica e Têxtil Limitada em face da Agência Municipal de Serviços Delegados e da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, acerca de supostas irregularidades no procedimento licitatório pregão eletrônico número 101 de 2017, que visa a contratação de serviços gráficos para a confecção de blocos, formulários, fichas, capas de processo e demais materiais impressos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Em síntese, aduz o representante que constatou diversas irregularidades no procedimento licitatório pregão eletrônico número 101/2017, tendo feito a devida impugnação do edital, a qual foi indeferida em sua totalidade. Por essa razão, buscou esta egrégia Corte de Contas para noticiar as seguintes irregularidades: ausência de motivação quanto à necessidade de contratação e justificativa quanto ao quantitativo de cada lote, termo de referência que consta datado de 8 de junho de 2017, informando que é anterior à data de 13 de junho de 2017, consignada no memorando número 170 DAS/17, que deu origem ao procedimento administrativo de licitação, e não descreve os padrões mínimos de qualidade exigidos no objeto licitado. Também noticia vícios na cotação de preços, alteração realizada pela pregoeira do número de lotes de 6 para 2, sem possuir poderes para tanto,
também noticia o não atendimento pela pregoeira do requisito condicionante estipulado pela Procuradoria do Município, ausência de minuta contratual no edital, podendo haver a substituição por outro meio equivalente, e, por último, noticia que o prazo desarrazoado de 15 dias para entrega do objeto. Por fim, o representante requereu a concessão de medida cautelar com vistas a determinar a suspensão do certame e, ao final, julgar procedente a denúncia para anular o pregão eletrônico. O representante juntou documentações de folha 45 a 85 consubstanciados no instrumento do mandato do advogado, subscritor da denúncia, documentos de identidade de um dos sócios da empresa e também do advogado, contrato social da empresa, pedido de acesso ao processo e declaração de sua entrega, isso aí junto à Secretaria Municipal de Saúde, cópia de julgado do TCU, também desta Corte de Contas, acompanhado do parecer do Ministério Público de Contas e também mídia digital em CD-ROM, contendo fotos do processo administrativo referente ao pregão eletrônico de que trata essa representação. Nessa Corte de Contas, a representação foi autuada em 8 de novembro, agora deste ano. Os autos foram inicialmente encaminhados à presidência, que, na forma do artigo 191, parágrafo 2º do regimento, os admitiu e, em 17 de novembro, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para manifestação, retornando a esse gabinete em 4 de dezembro de 2017. As folhas 89 a 98, o Parquet de Contas emitiu parecer número 4.542/2017, opinando pelo conhecimento e processamento da presente denúncia, bem como pelo deferimento de medida cautelar para a suspensão de qualquer ato destinado à execução do contrato oriundo do pregão número 101/2017, até decisão de mérito desta Corte. Este é o relatório, senhor presidente, e sigo da relatoria para registrar aqui a competência desta Corte para exame da matéria. E, como fundamentos, eu faço o registro que a representação ela é fundada no artigo 113 da Lei 8.666 de 93, que estabelece que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei, que é a Lei de Licitações e Contratações, será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração de legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo ao sistema de controle interno nela previsto. Eu também faço o registro aqui da Resolução Normativa número 003/2001, que é o nosso regimento interno, no que diz respeito às representações. Conforme previsão regimental, o juízo de admissibilidade ele se dá através de decisão deste Tribunal Pleno após a oitiva do Parquet de Contas, mediante análise sumária dos fatos e indícios trazidos aos autos. Pois bem, senhor presidente, surge o representante, a PBF Gráfica e Têxtil Limitada, contra supostas irregularidades na licitação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e pela ACER, que é a Agência Municipal de Regulamentação e Serviços Delegados, visando a contratação de serviços gráficos para a confecção de blocos, formulários, fichas, capas de processo e demais materiais impressos para atender a necessidade da Secretaria de Saúde, por meio do lançamento do pregão eletrônico número 101/2017. E aí o representante, ele apresenta uma petição em que relata diversas irregularidades nesse pregão. E aqui nós fizemos uma síntese deles, né, um resumo, e
entendemos que pelo menos 7 dessas irregularidades foram relatadas de forma clara e com indícios de prova. São elas: ausência de motivação em razão de não haver nos autos do processo administrativo que originou a licitação documentos que contenham a solicitação dos postos de saúde e UPAs, pleiteando o objeto licitado, restando assim ausente a necessária justificativa da contratação. Ele também noticia que o termo de referência tem a data de 8 de junho de 2017 e que é anterior ao memorando número 170 de 2017, em que solicita a abertura de processo licitativo para a contratação desses serviços e desses produtos. A outra irregularidade que o representante aponta são vícios na cotação de preços, em razão de que, dentre as 5 empresas cotadas, em algumas delas não foram especificadas a data da cotação, impossibilitando-se determinar o marco de validade das mesmas, como também resta ausente a qualificação do responsável pela cotação da empresa Graf Marques e ainda que houve erro ao inserir os valores cotados na planilha, comprometendo assim o valor médio de cada item. Relata também que houve alteração do número dos lotes de 6 para 2, sem justificativa para tanto. E ele noticia também o não atendimento pela pregoeira dos requisitos condicionantes estipulado pela Procuradoria do município, qual seja a juntada do termo de referência na minuta do edital. Também aponta ausência de minuta de contrato no edital, podendo haver a substituição por outro meio equivalente. E, por último, ele trata do prazo para entrega do objeto licitado, afirmando inexequível prazo, desarrazoado, uma vez que foi estipulado apenas 15 dias para tanto. O representante relata em sua denúncia, portanto, graves vícios no procedimento licitatório, que, se comprovados, compromete a lisura do procedimento, como também são passíveis de gerar grave dano ao erário. Os autos vieram acompanhados de vasto acervo probatório, conferindo indícios suficientes e necessários para a admissão da denúncia ou da representação e seu respectivo processamento perante essa Cor de Contas. Quanto à concessão de medida cautelar pleiteada pelo representante, ou seja, a suspensão do procedimento licitatório, essa pressupõe presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Tal medida se faz imprescindível quando necessário prevenir a ocorrência de dano ao erário agravado pela demora da decisão a ser proferida por esta Cor de Contas. No caso em tela, a realização do pregão número 101/2017, maculado de ilegalidade, justifica a concessão de medida ante o fundado receio de gerar grave lesão ao erário e ser provocado pela realização de despesa vultosa e ilegal. O periculum in mora também se faz presente, uma vez que a licitação já possui um vencedor e encontra-se em vias de ser concluída. Assim, a partir de uma análise sumária dos fatos, em consonância com a documentação juntados aos autos, verificam-se indícios de irregularidades que necessitam ser averiguados com diligência. Portanto, impõe-se como necessária a apuração dos fatos tratados na presente representação. E aí concluo dizendo que os presentes requisitos exigidos, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Corte, para a admissibilidade da representação sobre exame, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelos representantes, voto no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação,
conferindo juízo positivo de admissibilidade, uma vez que preenche os requisitos do artigo 191 do regimento interno desta Corte de Contas. Também por deferir o pedido de medida cautelar para determinar o secretário de Saúde do município de Maceió a suspensão do processo licitatório oriundo do pregão número 101 até decisão de mérito desta Corte de Contas, como também de qualquer ato destinado à execução do contrato oriundo do pregão até decisão de mérito dessa Corte. Determinar a Diretoria de Fiscalização e Administração Financeira e Orçamentária e Municipal, a DEFAFON, que determinar que adote medidas visando apurar as irregularidades relatadas nestes autos e que, ao final, apresente relatório conclusivo acerca das irregularidades evidenciadas. Determinar ao secretário municipal de saúde de Maceió que, no prazo de 15 dias, encaminhe cópia integral do procedimento licitatório consistente no pregão eletrônico número 101/2017 e do respectivo contrato, se houver, bem como dos processos de pagamento. Notificar com remessa de cópia dessa decisão o senhor José Tomás Nonô, secretário municipal de saúde, e Vanderlei Antônia Guaris Costa, diretora de licitações e contratos da Arcer, para que apresente, querendo, manifestação acerca das supostas irregularidades tratadas nos autos, bem como preste informações e esclarecimentos que entender necessários para a instrução processual. Este é o voto, senhor presidente. Doutor Enio. Senhor presidente, diante do relatório dos detalhes já trazidos pelo conselheiro Sérgio, eu não vou repetir o que já foi relatado, né? A empresa denunciante traz uma série de irregularidades existentes no pregão e o Ministério Público deu parecer acolhendo, né, a representação da empresa, entendendo estarem presentes os requisitos para o processamento da representação e também, pelo menos quanto a duas das irregularidades, entende também que elas são suficientes para a suspensão da execução contratual na forma como trazido no voto do conselheiro relator. Então, apenas só uma observação a fazer, que não sei se foi eu que não ouvi direito. Gostaria de saber do conselheiro relator se está havendo também a notificação da empresa vencedora do pregão para que ela apresente as suas alegações de defesa, tendo em vista que a eventual decisão desse tribunal vai afetar a esfera jurídica da empresa. Então, para uma melhor instrução do processo e respeitando, né, o direito ao contraditório e ampla defesa também da empresa vencedora, o Ministério Público pugnou também na notificação da Tesgraf Editora Limitada para que ela também seja notificada e venha aos autos para, querendo, defenda a legalidade do processo em que ela sagrou-se vencedora. Essa manifestação, senhor presidente. Não, senhor presidente, não constei, mas eu acolho a proposição do Ministério Público de Contas e vou acrescentar aqui na minha proposição essa sugestão do Ministério Público de Contas. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Senhor presidente, Pois não, eu senhor. teria só alguns esclarecimentos. Essa empresa ela foi vencedora de todos os lotes, Excelência? Olha, Excelência, o processo ele traz uma mídia em CD-ROM com fotos do processo administrativo. Então, são fotos que em alguns casos a gente não consegue visualizar o conteúdo do que se foi dos atos até o momento. Então, com relação especificamente isso aí, eu não saberia informar. Então, aí vai precisar de uma apuração para que a gente possa
elucidar essa questão aí. Mas segundo a representação da empresa denunciante, a outra empresa foi a vencedora dos 2 lotes. Foram 2 lotes e foi a mesma empresa que foi a vencedora. Seriam 18 lotes inicialmente. 2, não, seriam 6. Depois houve uma modificação. 6, 6 aí lotes Seriam depois- 6 e foi modificado para 2. pela pregoeira. Pela pregoeira. Eu acho que isso já justifica a concessão da cautelar, né? Com certeza. Só, conselheiro. Eu queria, viu, conselheiro Sério, eu acho até que, como vivi os 2 lados da história, normalmente quando a gente aplica numa licitação lote, é no sentido de, até porque a gente acha que às vezes é muita coisa para as empresas locais, é um negócio assim, dependendo do serviço, e a outra coisa é no sentido de você também, em determinado segmento, você contemplar várias empresas. Então, uma coisa de praxe, que, na minha visão de colocar, quando a pessoa, quem ganhou um lote não pode concorrer com o outro, entendeu? Porque senão o cara vai, bota 5 lotes, o cara ganha os 5. Se ele for grande, se ele for do tamanho grande. Então, a finalidade da divisão de lote, ela perdeu aquela finalidade. Foi até com acho que o Rodrigo também estava naquela discussão. Depois, graças a Deus, ficou com o problema das concessões de ônibus que teve em Maceió, lembra? Que teve, o Ministério Público participou daqui, do edital, aquele negócio, que há 20 anos vinham brigando e toda hora era aquele rolo, não conseguia. Qual foi a coisa? Quem ganhava um não podia ganhar o outro. Quem ficou, uma empresa ganhou um, o outro ganhou outro, porque o cara vai entrar naquele lote que a empresa dele, por exemplo, essa aqui é do meu tamanho, aí eu posso mergulhar onde eu quiser e ganhar o lote. Se você tira também os pequenininhos, porque o cara é pequeno, você vai morder ele todo, não é justo. Então, eu acho que quando você faz uma licitação, eu visualizo muito assim, com relação a lote, tem que ter uma cláusula que dê, vamos dizer assim, que se a proposta foi lotear, não é para uma só ganhar o grandão. É tentar alguma forma, dentro do próprio edital, que haja distribuição. Ou seja, você vai entrar naquilo que você realmente, esse tamanho aqui é o meu, eu vou entrar nesse aqui. É isso, só queria fazer esse comentário, porque só você depois tendo é que você vai verificar isso, com certeza. Para decidir no mérito lá. É porque até também a gente tem que ter cuidado para não haver restrição ao caráter competitivo Isso, da claro. licitação também, né? Então, Isso. requer um exame mais detalhado dos fatos. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, tem o processo... Então, depois eu passo lá que eu tenho que fazer aquela alteração Tá. para incluir a sugestão do Ministério Público de Contas. Bem, tenho agora a relatar o processo TC número 11.234/2017, que trata de representação já conhecida deste Tribunal Pleno, que são as representações do Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, o FOCO. Aqui, nesse processo específico, o representado é o senhor Aresque Damara de Omena, o prefeito do município de União dos Palmares, referente ao exercício 2017. Trata-se, portanto, de representação intentada pelo Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, o FOCO, por meio do qual informa quanto ao iminente risco da má utilização dos recursos de precatórios oriundos do TRF da 5ª Região a serem pagos este ano a diversos municípios do estado de Alagoas, dentre os quais o município de União dos Palmares, decorrente de ações judiciais que discutiram a complementação da União para o então Fundef. Pretende o FOCO, o coordenador do FOCO, por meio da representação e exame, seja estabelecida uma atuação integrada para que se garanta que os recursos dos precatórios decorrentes das ações que tratam do extinto Fundef a serem recebidos pelos municípios alagoanos tenham uma regular utilização nos moldes do ocorrido nos anos 2015 e 2016. Assevera o representante que, conforme entendimento do TRF 5ª Região, assim como de outras turmas julgadoras do TRF,
que os recursos relativos à Fundef têm destinação vinculada à área de educação. E, ao final, ele requer, em sede cautelar, seja determinada a suspensão da utilização desses recursos por parte dos municípios relacionados, até deliberação do Pleno desta Corte de Contas, quanto à sua destinação, e sejam adotadas providências no sentido de fiscalizar os municípios contemplados com tais recursos oriundos dos precatórios, verificando se a aplicação se dará com a devida correção e legalidade. Considerando versar representação acerca de diversos municípios do estado de Alagoas, vinculados a grupos de fiscalização de diferentes relatores, a vice-presidente, no exercício da presidência, ao exarar juízo de admissibilidade, determinou a extração de cópias e a autuação de novos processos, tantos quantos foram os relatores competentes, o que foi atendido pelo setor de protocolo, que, levando em consideração os grupos de fiscalização por relatoria e biênios, autuou novos autos, novos processos distribuídos e os distribuiu aos respectivos relatores. Entretanto, acompanhando a sugestão do Ministério Público de Contas, o então conselheiro substituto determinou o desmembramento dos autos atribuídos à sua responsabilidade, que é o processo TC número 10.482/2017, determinou que fosse desmembrado por município, que culminou na autuação do presente processo em 26 de julho de 2017, que trata do município de União dos Palmares, cujo montante do precatório a ser recebido corresponde a R$ 67.826.811,50. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi proferido parecer de folhas 12 a 35, mediante o qual pugnou pelo juízo positivo de admissibilidade, com consequente expedição de medida cautelar para fins de determinar a indisponibilidade dos valores a serem pagos, expedindo-se comunicação à Justiça Federal para que não sejam depositados os montantes nas contas municipais enquanto pendente de apreciação do mérito da presente demanda. Citação do prefeito para querendo exercer o contraditório em ampla defesa e remessa do feito aos órgãos técnicos de instrução desta Corte de Contas e, por final, o retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para parecer final de mérito da demanda. A partir da convocação deste conselheiro substituto, em 30 de agosto de 2017, tomei conhecimento dos autos e determinei a instrução do feito que trago nessa oportunidade concluso. Senhor presidente, senhores conselheiros, como se trata de matéria, fiz a leitura do relatório, mas como se trata de matéria já conhecida de vossas excelências, eu vou tratar aqui do ponto principal e vou direto para a conclusão, com a minha proposta de decisão. Pois bem, aqui eu registro a competência dessa corte e nos fundamentos eu trago diversas decisões, dos tribunais superiores, inclusive, especialmente uma decisão do TCU, que eu entendo paradigmática ao caso em tela, que ela simplesmente trata dessa questão e ela é muito clara a esse respeito. E, enfim, todas essas decisões, elas dizem respeito que esses recursos são recursos vinculados à área de educação. Então, já está mais do que sedimentado esse entendimento. E aqui eu também anoto os dispositivos legais e constitucionais que corroboram com esse entendimento de que esses recursos devem ser utilizados exclusivamente para gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, trago todas essas questões e também faço um juízo aqui do pedido de medida cautelatória.
E aí, pugnou o representante por concessão de medida cautelar para suspender a utilização dos recursos a serem recebidos mediante precatórios, até deliberação do Pleno. E aqui faço também o exame dos requisitos fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, concluo que, diante dos fatos ora relatados e dos documentos que instruem o presente processo, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, defiro no sentido de que quaisquer recursos a serem recebidos a título de complementação do antigo Fundef advindos de ações em face de execução no TRF da 5ª Região sejam depositados em conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino básico, ou melhor, da educação básica, em conformidade com a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que é a lei do Fundeb, essa aqui. Ela regulamenta o Fundeb. E concluo que, presentes os requisitos exigidos, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Corte, para a admissibilidade da representação sob exame, e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo representante e encampando na integralidade os termos do parecer do Ministério Público de Contas, e aqui eu abro um parênteses para elogiar o brilhante parecer do Ministério Público de Contas, subscrito pelo procurador Pedro Barbosa, que abordou todo esse tema, né? Então, ele não deixou nenhum espaço, digamos, para dúvida em relação à finalidade e destinação desses recursos. Então, é um parecer bastante convincente e que eu adoto não só no encampo, não só para como conclusão deste voto, mas também como fundamentos para decidir. E aí, o voto é no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 da Resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno, e deferir medida cautelar requerida para determinar que os recursos a serem recebidos pelo município de União dos Palmares, a título de complementação do antigo Fundef, advindos de ações em fase de execução no TRF da 5ª Região, sejam depositados em conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção da educação básica, na forma estabelecida na Lei 11.494/2007, notificando o prefeito de União dos Palmares do teor da presente decisão, fixando desde já a multa de 500 UPFAUs, o que corresponde a R$ 12.145 em caso de descumprimento. Determinar a DEFAFON que sejam adotadas providências no sentido de verificar a regular aplicação dos recursos provenientes dos precatórios em ações voltadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica, adotando-se para tanto inspeções e diligências que se fizerem necessárias. Oficial o presidente do TRF da 5ª Região para que tome ciência da cautelar concedida e escreva no rosto dos autos do processo de precatório que a integralidade dos recursos dos mesmos deverá ser depositada em conta única do Fundeb. Determinar a citação com envio de cópia do inteiro teor da presente decisão ao prefeito do município de União dos Palmares, senhor Aresque da Mara de Almena, para que no prazo de 15 dias exerça seu direito à defesa e o contraditório em relação às alegações suscitadas na presente representação. É esse o voto, senhor presidente. Presidente, trata-se de tema já recorrente aqui. Eu agradeço, já em nome do doutor Pedro, o elogio feito pelo conselheiro relator, conselheiro Sérgio, quanto à completude e o esmero que foi feito na elaboração do parecer. O parecer exarado nos autos, parecer 4022 de 2017, da 5ª Procuradoria de Contas,
onde o Ministério Público entende presentes os requisitos de admissibilidade da presente representação e sustenta, como já vem fazendo há aproximadamente 3 anos, quando começou essa celeuma, de que esses recursos provenientes dos precatórios do antigo Fundef sejam aplicados exclusivamente em educação. Tendo em vista que se trata de tema também já debatido e conhecido aqui por esse tribunal, venho solicitar que, após a devida instrução do processo, seja concedida a medida cautelar e que, após a devida instrução do processo, os autos retornem ao Ministério Público para o parecer final de mérito. Em discussão, processo relatado. Conselheiro Sérgio, vou manter a minha coerência com relação ao seguinte. Eu acho que esse tema já está, ele já, como o Ministério Público colocou, doutor Enio, debatido muito. E eu acho que esse é um dos casos onde os tribunais superiores, até de vez em quando, eles se debruçam nesses casos de muitos relatores e discute. Eu acho que a gente tem que discutir a minha proposta, e essa é a finalidade daqueles processos, inclusive, que eu pedi vista, é que nós possamos nos reunir em determinado momento, todos os conselheiros, e discutir, senão a gente vai ficar, sabe, eu acho que é problemático e fragiliza as decisões do tribunal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que isso aí, juridicamente, que no final das contas, que vai prevalecer, ele já foi definido pelas cortes superiores, tanto o STJ como o STF, com relação que o dinheiro é exclusivo da educação. Pronto. Isso, a nossa decisão, ela simplesmente ratifica uma coisa que já está definida na parte jurídica, certo? O que eu acho que nós, né, a minha proposta nessa decisão em bloco, é que nós possamos debruçar na verdadeira, o seguinte, na relação da contratação e a fiscalização, se esses recursos efetivamente estão sendo gastos pela educação. Porque a parte do judiciário, ela já foi decidido isso. Não existe mais dúvida com relação a isso. Então, a gente precisa, e a proposta, eu estou fazendo hoje aqui, mas farei na próxima sessão, é que nós possamos, todos nós, juntarmos esse processo e discutir logo qual seria, com relação a esse julgamento administrativo, se a gente vai seguir a posição do TCU, que também não concordou com o pagamento de honorários com esses recursos, o TCU, o STJ e o STF concordou com isso, ou a gente manter uma posição que o TCU manteve com relação, na parte administrativa, a gente fechar a questão de não concordar com esse pagamento dos honorários, ou seguir o que o judiciário diz, que com relação aos honorários podem ser pagos com esses recursos. Então, tendo aí já esse pensamento com relação a isso, eu indaguei aqui o Ministério Público, eu já tenho um pedido, eu vou pedir vista do processo, para que, quando a gente ia manter a proposta desse fechamento dos nossos conselheiros, que a gente possa decidir todos os processos de uma vez só. Eu acho que a gente não... É questão para a gente não se fragilizar administrativamente. É esse meu entendimento, mas continua, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, continua em discussão a proposta. Senhor presidente, eu só gostaria de chamar a atenção, como eu já o fiz na sessão anterior a essa, inclusive logo após a sua manifestação, a manifestação de Sua Excelência, é dizer que o Tribunal de Contas, ele já tem uma decisão a respeito desses recursos aqui anterior, né, que é aquela decisão de Novo Lino. Então, o tribunal, se for o caso, em novo exame em relação à aplicação desses recursos, a utilização dos recursos desses precatórios, vai ter que examinar essa questão aqui, independentemente das decisões lá do Poder Judiciário. Isso porque, atualmente, o que orienta os gestores do município é aquela decisão lá que o tribunal adotou com relação, se eu não me engano, a Novo Lino.
Então, é importante que isso aqui venha o mais breve possível, porque tem uma decisão, essa decisão do TCU, que eu menciono aqui no meu voto, ela trata da aplicação desses recursos e ela prevê sanções ao gestor que deixar de aplicar na forma em que ele determina que seja a aplicação desses recursos, ou seja, na manutenção e educação do ensino. Então, diante dessas duas decisões, são decisões contraditórias, divergentes, então a gente tem que adotar uma posição, se confirma aquela ou outra. E aí, o gestor, ele vai ficar tanto sujeito aqui, perante a esse controle dessa Corte de Contas, ao que for decidido aqui, e lá no TCU, ao que tem respeito em relação à decisão do TCU. Então, é bom a gente ter isso em mente, porque, independentemente do que for decidido lá nas Cortes de Justiça, o Tribunal de Contas tem competência e deve examinar a aplicação desses recursos. Então, é importante que o tribunal decida o mais breve possível sobre esses recursos. Eu concordo. Como voltando, eu sou essa parte da parte jurídica e com perfeição vocês fazem muito bem, eu vou para a parte prática. Eu acho que não, essa preocupação, na hora, conselheiro Sérgio, na hora que o STJ decidir, se for o inverso, dissesse não pode usar nada, o judiciário mandou, a procuradoria do município vai dizer pode usar. Ele vai botar para usar, porque a decisão jurídica é final, entendeu? Então, isso eu tenho certeza absoluta, porque vivi o outro lado, vai perguntar a procuradoria do município, esses recursos, qual é a decisão do judiciário? Pode fazer, pode. Então, o que não pode, não pode. A educação vai ser educação. Duvido que alguém gaste mais esse dinheiro em cima da nossa resolução, não gasta mais. Porque eles já sabem que a decisão do judiciário ficou definido que é 100% na educação. Não, com todo respeito, mas acho que, com relação ao controle externo às Cortes de Contas, ele continua sujeito àquela decisão. Sim, tudo bem, ele sujeita a decisão. Aonde vai a procuradoria, que é vamos dizer assim, o gestor recorre na praticidade, é a procuradoria. A orientação de qualquer procurador, você acha que vai ser diferente dele dizer assim, não, vamos deixar de fazer isso porque o Tribunal de Contas não vai. Ele vai dizer, olha, se eles vierem a cobrar, depois nós vamos para o judiciário. Entendeu? Eu acho que não estou eximindo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte administrativa. Mas eu indo para vamos dizer assim, para os finalmente da história, a gente pode decidir em bloco, como eu disse, ou uma coisa ou outra, mas em bloco. Porque aí nós assumimos a responsabilidade de administrativamente entender dessa forma. O judiciário entendeu de outra forma, tudo bem. Aí cada gestor faz a sua. Eu acho que a gente vai complicar muito mais a vida do gestor, na minha visão, né, do que efetivamente discutir de uma medida judicial. É meu entendimento, mas claro que a gente aqui vamos dizer assim, é um colegiado, a gente vai ficar com a decisão do pleno. Mas o meu pensamento é nessa linha, porque eu vejo com mais coisa. É porque, senhor presidente, imagina se a gente ficar só na dependência da decisão do judiciário. Não faz sentido, então, nem existir o Tribunal de Contas, entendeu? Não, então, a gente tem casos. que exercer aqui as nossas atribuições, né, e competência. Então, se a norma estabelece que o tribunal tem a competência de fiscalizar esses recursos, então o tribunal deve exercer essa competência, independentemente lá do que se for decidido lá no judiciário. Então, eu acho que nós não temos que aguardar a decisão do judiciário e nem mesmo ficar na dependência dessa decisão, né? Por exemplo, se o judiciário decidiu de uma forma, mas se aqui a Corte de Contas entende de outra, como foi o TCU, por exemplo, então ele, lá no TCU, ele vai ficar ainda sujeito àquelas determinações do TCU. Se não se descumprir, é claro, a última instância será o judiciário, mas ele tem que exercer aquele papel. Então, isso que não pode fugir, né? Não, pelo contrário, eu quero manter. Só quero que, para manter mais coerência, que a gente feche em bloco. Ok. Exato, entendeu? Se a gente fecha todo mundo em bloco, a maioria disse isso, não precisa ser unanimidade.
A maioria fechou nesse aqui e vamos nessa. Entendeu? Senhor presidente, é só isso. aproveitando, eu tenho mais 6 representações no mesmo sentido, então provavelmente Vossa Excelência vai querer pedir Pra gente vista fechar de em todos. bloco, só isso. De vez então, de decidir agora, a minha proposta, eu estou pedindo vista exatamente, não é para nada, nem discutir nada. É que a gente fechando em bloco. Se de repente do que a gente fechar em bloco for nessa linha, eu nem vou fazer nada, vou só devolver. Ok. É só a gente fechar um pensamento único, exatamente para manter a coerência das cortes administrativas. Então eu vou registrar aqui os processos e o representado, porque todos eles tratam de representação do foco, né, do Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas. O processo TC 11.227/2017 é representação tendo como o representado a Prefeitura do município de Barra de São Miguel. E o processo 11.230/2017, o representado aqui é o município de Paripueira. Processo 11.233 de 2017, o representado é a Prefeitura do município de Satuba. Processo 11.232 2017, o representado é a Prefeitura do município de São Miguel dos Campos. Processo 10.482 2017, o representado é a Prefeitura de Barra de Santo Antônio. E, por último, o processo 11.228 2017, o representado aqui é a Prefeitura do município de Marechal Deodoro. Portanto, todos tratam de representação com o mesmo tema e a minha conclusão é no mesmo sentido desse processo ora relatado, que é o de União dos Palmares. Senhor presidente, eu quero aproveitar para antecipar meu voto em todos os processos, acompanhando o voto do conselheiro relator. Todos os processos do foco, eu estou antecipando meu voto pela admissibilidade da representação e pela concessão da cautelar. Ok? Consignado o voto do conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu não tenho mais processo a relatar nessa sessão. Não tendo mais processo em pauta, está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Você tem que pedir o adiamento da sua pauta, né? Tá. Antes de pedir, eu queria pedir... Não, vou pedir o adiamento da minha pauta de hoje para dia 19, porque eu não estarei aqui na quinta. Dia 19, a pauta de hoje será transferida para o dia 19, na próxima terça-feira. A pauta da próxima... A minha pauta de hoje, que eu estou transferindo para o dia 19. E aproveitando também, só para a nossa sessão da Câmara não será possível, que eu nem o conselheiro Rodrigo, será também transferida da Câmara para o dia 19. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e representantes do Ministério Público, doutor Enio. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria só de fazer uma comunicação final Pois não. aqui, que este final de semana que passou, o tribunal, ou melhor, o sindicato promoveu o 7º encontro esportivo entre os tribunais de contas do município da Bahia e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Foi um encontro onde houve uma competição de futebol suíço, e aí que foi promovido pelo... Futebol o quê? Só site, é que eu chamo de suíço, desculpa. Esse aí não queria saber. Não, é porque cada lugar chama de um jeito. Desculpa aí, é futebol society. Não, só foi curiosidade mesmo para saber que futebol era aí. Então, foi uma competição que reunia esses 3 tribunais de contas e contamos com a presença do conselheiro substituto Alexandre, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e também com a presença do conselheiro substituto Oscar Mamed, que é o da Paraíba. Houve também disputa na modalidade pesca e dominó também. Então foi uma confraternização muito bacana, foi organizada pelo servidor Daniel, que sempre está à frente dessas questões esportivas, e no último sábado houve uma confraternização com almoço, né, e bebida, e
e música lá na sede do Sindicontas, que fica na Massagueira. Então foi um momento muito prazeroso, assim, eu fui convidado para disputar, inclusive participei das competições de futebol. Então, eu gostaria de parabenizar tanto ao Daniel, ao Sindicontas pela organização, aos servidores, e afirmar assim, que o Tribunal de Contas, assim, no meu entendimento, deve promover e incentivar mais eventos dessa forma, inclusive juntamente com o Sindicontas. É isso, senhor presidente, só o registro mesmo. Obrigado. Ok. Fantástico. Agora, eu acho que poderia ter uma adesão maior. Eu não sabia, estou sabendo agora que teve esse encontro. Sempre. Porque aí é bom. Essas pessoas, você conhece algumas delas, né? Isso. Aí, aqui na brincadeira, para informal, dizer o seguinte: quando é briga, lembra de mim, entendeu, Rodrigo? Quando é uma confraternização que tem churrasco, não lembra, não. Agora, se fosse uma confusão, eu estava no meio. Já também não fui lembrado, não. Você também não foi lembrado, não? Então, pronto. Você fica no lugar da briga. Mas valeu. Eu acho que é importante, sim. A gente sempre foi até protagonista no passado de um campeonato nacional aqui. E esses entre aqui o Nordeste, a gente foi feito alguns. Eu acho importantíssimo, cara. Eu acho isso uma forma, não só nessa parte de futebol, mas o que for possível de fazer, de unir os tribunais, eu acho fantástico. Foi boa a lembrança. E esperando isso. Não tem mais quem queira fazer uso da palavra. Em nome de Deus, declaro encerrado, convocando os mesmos para quinta-feira no horário regimental.